Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia. Glória a Deus em todo o tempo. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o Teu nome seja santificado em todo o tempo e em todo o lugar, Pai. Que o Teu reino venha a nós e seja sempre feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Senhor, pelo pão diário que Tu nos dás e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Obrigado pela salvação que há através do Teu Filho amado Jesus Cristo, porque Ele satisfez a Tua ira para todos aqueles que se chegam a Ti, e isso é só por meio dele, de Cristo Jesus. Obrigado. Em nome do Teu Filho amado eu oro e agradeço. Amém. Meus amados irmãos, vamos continuar aqui a leitura de Josué, capítulo 16. Deus seja louvado. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até à região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção ao oeste, para o território dos Jafletitas, até Bet-Horon Baixa, e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarot Adar, a leste. Dali se estendia para Bet-Horon Alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Taanat Siló, a leste de Janoa. Está a fazer aqui uma microfonia, entre aspas, um retorno, um feedback. Faz assim, mas nós vamos continuar. Glória a Deus, amados. De Janoa faziam uma curva para o sul, até Atarote e Naarat. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste em direção ao Vale de Caná, e dali se chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção da terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades com os povoados ao redor, no território designado como herança à meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Quando diz aqui até hoje, significa até o dia em que isto foi escrito, ok? A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés, os descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bazã, a leste do Rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim a tribo de Manassés recebeu, no total, 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés.
A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Asser até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul de Micmetá até o assentamento junto à fonte de Tapua. As terras ao redor de Tapua pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapua, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapua à divisa de Manassés, seguia pelo vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas na verdade pertencia à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra do sul do vale pertencia a Efraim e a terra ao norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Asser e a leste o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Asser foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleã, Dor, isto é, Nafote-Dor, En-Dor, Taanak e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué perguntou: se vocês são tão numerosos, e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e dos povoados ao redor como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós. Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés: os descendentes de José, uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor Deus de seus antepassados lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma da terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdotes do Senhor será a sua herança. E as tribos de Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: vão e façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes
e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A primeira porção da terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven. Dali a divisa prosseguia para o sul até à cidade de luz, isto é, Betel, e descia para Atarot Ador, no monte ao sul de Bet-Oron Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste do monte, em frente de Bet-Oron e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era a sua divisa ocidental. A divisa ao sul começava nos arredores de Kiriat Jearim. Desse ponto a oeste estendia até à fonte nas águas de Neftoa e descia até ao pé do monte que fica junto ao vale de Ben Hinnom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Hinnom, atravessando a encosta do sul da cidade onde habitavam os jebuseus e continuava até En-Rogel. De En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava a En-Semes e continuava até Gelitot, que fica em frente do desfiladeiro de Adumim. Depois descia até à pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o Vale do Jordão, e descia para o sul, continuava pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa a leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Estas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemarraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Amonai, Ofni e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerot, Mispá, Kefira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriat, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Glória a Deus, amados. Lucas 19, 1 a 27. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, deixa depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi-se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Isto era uma obrigação, ok? Quando alguém era apanhado a roubar, pelo menos nós vimos isso há uns dias atrás,
eu acho que ele tinha obrigatoriamente de dar 4 vezes mais a quantia que roubara. Ok? Mas ele disse, basicamente, eu vou fazer a lei com o coração totalmente entregue. Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo, invista esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer, não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto havia lucrado. O primeiro servo informou, Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou, Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor, escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu: sim, ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Amados, a palavra de Deus não muda. Tudo vai passar menos a palavra de Deus, amados. E Deus, através de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, nós entendemos, Ele mostra-nos estas parábolas maravilhosas que são reveladas não a todos. As parábolas não foram escritas para que para que todos soubessem, não, antes pelo contrário, a Bíblia fala isso. Mas já tendo então a compreensão da parábola, como é maravilhoso isto aqui, amados. Deus manda o seu filho, que agora vou dizer desta maneira, rei, e ele virá no seu reino, ok? Cristo Jesus, rei. E muitos desprezaram o facto de Cristo Jesus ser rei. Eu estou a colocar aqui, atenção, para o agora, para quase que convertendo aqui a parábola à fala comum. Mas o que é interessante é que Deus dá talentos às pessoas, Deus dá dons às pessoas, e se a pessoa não investe, amados, ela não vai precisar mais de ter dom. E aquele que tem 10 vai-lhe ser ainda mais dado. Isto não está a falar em termos monetários, amados. Isto está a falar em termos espirituais, por exemplo. Ok? E nós temos que entender isso, amados. Aquilo que é aparente ao homem, muitas vezes ao homem parece injusto, mas para Deus é justo. Porquê? Porque Ele é que sabe. 3 coisas. A graça de Deus, por exemplo. Ela é uma coisa que eu vou dividir aqui em 2 coisas. Graça de Deus dá o que quer quando Ele quer e ponto final. Salvação é Ele que escolhe. A Bíblia é clara nisso aí, nem sequer... Claro, nós podemos falar sobre isso e eu tenho falado diariamente sobre isso aqui. Mas tanto versículo que fala sobre Deus escolher, ok?
Jesus diz, aqueles que tu me deste, eu não me perdi. Mas está a falar daqueles discípulos. Lê o restante, lê o contexto e vais entender que não está a falar apenas daquele versículo, está a falar de todos aqueles a quem o Senhor Deus quiser entregar, quiser salvar. Então, outra coisa aqui, amados, que é aparentemente injusto ao homem, mas para Deus é justo. Paulo até diz assim, mas, homem, quem és tu para estar a querer discutir contra Deus? Ou com Deus, mas neste caso contra Deus. E a terceira coisa, amados, em relação mesmo aos talentos. Normalmente nós dizemos assim, não, mas que é isso, Senhor? Ele já tem 10, como está aqui a dizer. Mas, na verdade, aquele que tem vai-lhe ser dado ainda mais. Porque isso é justo perante Deus. Mas porquê? Porquê que isso é assim? Porque, amados, é alguém que não negligencia a palavra. Por isso é que nós vemos homens e mulheres que são, no bom sentido que eu falo, ok? Louvados. Porquê? Porque eles deram a vida toda. Eles devolveram a vida toda a Cristo. Eles não estavam com esses pensamentos meramente mundanos da sua carne, de querer, vou fazer uma vida perfeita, vou ser isto, vou ser aquilo. Não, eles apenas quiseram e Deus utilizou abertamente, ok? Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Salmos 87, 1 a 7 e Provérbios. Cântico, Salmo dos descendentes de Corá. No Monte Santo está a cidade fundada pelo Senhor. Ele ama a cidade de Jerusalém mais que qualquer outro lugar em Israel. Ó cidade de Deus! Que coisas gloriosas são ditas a seu respeito! Incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filístia e Tiro, e até a distante Etiópia. Ali todos se tornarão seus cidadãos. A respeito de Jerusalém, se dirá, ali todos desfrutam os direitos de cidadãos. E o próprio Altíssimo abençoará a cidade. Quando o Senhor registrar as nações, dirá, ali todos se tornarão seus cidadãos. O povo tocará flautas e cantará, a fonte de minha vida brota de Jerusalém. Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Meus amados irmãos, que a nossa mente não esteja no agora, que a nossa mentalidade não esteja nas coisas temporárias, no que está apenas à nossa frente, mas que a nossa mentalidade, os nossos olhos olhem para a vida futura em Cristo Jesus. Desta maneira nós teremos gratidão diária, constante, e desta maneira o pecado não terá poder. Sabem porquê? Porque o sangue de Cristo Jesus, que nos perdoa e nos purifica de todo o pecado quando nós estamos em união com o Pai, neste caso obedecendo, Ele faz com que nós fiquemos cheios de gratidão. E Ele faz isso pelo Espírito Santo. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós e até ao dia de amanhã, se Deus permitir. Glória a Deus, amados.